Nós vamos iniciar hoje a aula falando do texto argumentativo e, obviamente, da literatura. O objetivo da aula de hoje é a notícia. A notícia é um argumento, é uma situação que a gente está acostumado a ver todos os instantes da nossa vida, não é verdade? Então, nós somos cercados por esse tipo de texto, tá? Em todos os aspectos. Você vê uma notícia no jornal, né? Vê uma notícia na televisão, no rádio, enfim. Em todos os lugares você sempre tem a notícia. Então, esse tipo de texto, ele é muito frequente. E é o que mais lemos, na verdade, isso. E hoje nós estamos, infelizmente, devido a essa pandemia, nós estamos bombardeados por notícias. A notícia, como eu falei para vocês, nós estamos bombardeados por esse tipo de texto a todos os instantes. Então, o objetivo da aula é reconhecer estratégias do texto argumentativo em colunas de jornal. Por que eu falo do texto argumentativo? Porque para eu ter uma notícia, eu preciso ter um argumento. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Tá? Sem argumento, eu não posso ter notícia. E aí, para eu fazer essa notícia, eu tenho que concatenar ideias da estruturação de um texto argumentativo. Então, eu pergunto para vocês, aconteceu um acidente de carro na minha rua, ou na sua rua. Como é que você vai contar isso? Então, você tem que estruturar, você que é jornalista, ou você que vai ser o redator desse jornal, você vai ter que concatenar as ideias na estruturação desse texto argumentativo. Eu tenho que concatenar de uma tal maneira para que eu chame a atenção do espectador que está lendo ou está ouvindo a notícia. Então, qual é a habilidade que vocês, estudantes, vão ter que aprender nesse dia a dia, né, para escrever uma redação, para escrever um artigo de jornal, ou mesmo para contar a notícia? Vocês vão ter que utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto. Estabelecer o tema, pesquisar ideias e dados, planejar a estrutura, formular projeto de texto. Então, sem planejamento, não tem como eu fazer nada, em qualquer sentido. Vocês concordam comigo? Porque eu vou fazer uma casa, vou decorar um apartamento. Sem o planejar, eu não consigo fazer nada. Então, o planejamento é fundamental em todo o sentido da nossa vida. Então, ele faz parte do nosso cotidiano. E vocês têm que aprender a fazer isso. Eu acho que muitos sabem, e outros não sabem, e outros têm dificuldade. Quanto mais organizado você é, melhor você consegue atingir os seus objetivos. Então, por isso que a habilidade está atrás. Está depois, perdão. A habilidade está depois. Por quê? Vocês vão ter que aprender a elaborar para você encontrar o teu objetivo. Qual é a habilidade que vocês vão ter que aprender na aula de hoje? Estabelecer o tema, pesquisar as ideias, os dados, planejar a estrutura, formular o projeto do texto para alcançar o objetivo da aula, que é conectar as ideias do texto argumentativo e reconhecer as estratégias desse texto argumentativo de uma coluna de jornal, por exemplo. Sim. Vamos aí, por exemplo, reabertura de parques é positiva e deve ajudar a população a superar o confinamento. Aí eu tenho a pessoa que escreveu, para Márcia Furquim de Almeida, reabertura de parque acarreta menos perigos e mais benefícios para a liberação de outros estabelecimentos. Experiência internacional reitera. Então, o que ela disse aqui? Qual é a principal ideia que ela colocou? A reabertura do parque ou a positividade da abertura do parque? Ou a população superar o confinamento? Qual é a ideia principal? Vocês conseguem detectar assim no primeiro momento? É a reabertura? A reabertura. Por quê? Porque é a primeira palavra que eu vou pôr. A primeira palavra é importantíssima. Depois dessa primeira palavra é que eu vou desenrolar, né, as seguintes. Então, a reabertura de parques poderia simplesmente reabrir o parque por nada, mas ela é positiva. Bom, agora eu chamei a atenção de quem está lendo ou quem está me ouvindo. E aí, assim, eu depois eu dou uma nova sugestão. Ela deve ajudar a população a superar o confinamento. Isso está falando dos tempos atuais ou não?
reabertura de parque é positiva e deve ajudar a população a superar o confinamento. Então, como a gente disse, a palavra mais importante é a reabertura. Por quê? Sem essa palavra, sem essa iniciativa, não é possível ter as outras. Então, a reabertura do parque é positiva, que é uma coisa que vai chamar. É a coisa mais importante. Depois da reabertura é a positividade. Porque se for negativa, não tem sentido essa reabertura. É em confronto do que eu vou falar na frente, adiante. Então, ela é positiva porque ela vai ajudar. Por que eu usei o deve? O que vocês acham? Por que por que o narrador aí, o escritor usou deve e não pode? Vocês conseguem perceber esses detalhes? Sim, o deve seria praticamente uma possibilidade, né? Isso, muito bem. Quando você fala em possibilidade, você está falando de que quando você escreve alguma coisa para um público, você não pode ser taxativo. Se você for taxativo, você é um cientista, e não é o caso. Então, você tem que deixar margem a outras possibilidades. Aí é essa questão do deve. Deve ajudar. Ela sabe? Não sabe. Ela deve ajudar. Isso é uma possibilidade. A superar o confinamento, que é uma questão importante. Então, essa é a notícia. Aí ela desenvolveu um texto pequeno, que a gente pegou só um texto só, né? Então, para a Márcia Furquim de Almeida, a reabertura de parques acarreta menos perigo e mais benefícios que a liberação de outros estabelecimentos. Experiência internacional reitera. Então, ela reafirma isso. Agora, interessante esse para a Márcia. Por que você diz que esse para a Márcia existe aí? Foi o Danilo que fez, mas para a Márcia. Márcia, ele dá uma referência. Então, é muito importante, ao escrever alguma coisa, eu que estou escrevendo, eu me posicionar assim, mas baseado já numa experiência que já existiu. Qual é a experiência que já existiu? A experiência internacional. Entendeu? Então, esse todo jornal, ele tem esse jogo, sabe? Da palavra mais importante, o que essa palavra vai acarretar para a pessoa que vai ler, e essa imparcialidade e essa possibilidade de deixar um outro caminho de quem está vendo aquilo que eu estou expondo, também pode ter uma outra opinião. Porque tem gente que acha que a reabertura dos parques não supera, não vai ajudar a população. Se eu perguntar para vocês, todo mundo concorda com que a abertura de parques ajuda a população? Pode ser que tenha alguém aqui que acha que não. Muito bem. Quando eu tenho, por exemplo, uma imagem, é diferente de uma outra situação. Quando eu falo a imagem é uma notícia. Ela não tem o texto argumentativo, porque ela vai deixar para o espectador, a pessoa que está vendo naquele momento, a interpretação. Quando você fala catavéi, né, o que você está dizendo para a população? Ela está sendo verdadeira? Idoso. Seria idoso. Idoso, né? Então ela está fazendo uma crítica. Então você vê que a imagem, esses memes que vocês mandam a toda hora nos grupos, um para outro e para outro, é um meme. E esses memes geralmente têm essa conotação. A crítica e, ao mesmo tempo, transmitir uma verdade. No fundo, tem uma verdade. Então, o que ele está querendo dizer com essa mensagem? Né? Que as pessoas mais velhas devem ficar em casa. Se elas saírem, elas podem ser pegas. E aí eu posso complementar com uma outra imagem. 2 velhinhos passeando. Agora vamos para o nosso assunto principal. Sim, então, okay. Para eu fazer um texto argumentativo, eu preciso de uma dissertação. Todo mundo sabe o que é uma argumentação e uma dissertação, ou não? Acho que sim. Acho que sim. Sim. Quando eu argumento, quando eu falo argumentar, um texto argumentativo, eu estou querendo dizer o quê? Se eu faço para vocês, façam uma redação no qual vocês têm que desenvolver um texto argumentativo. Você vai me escrever o quê? Nossos argumentos? Da minha opinião, praticamente. Cuidado, porque a opinião aí é quase um artigo de opinião. Você constrói um texto com base
Você usa argumentos para dar certeza do seu Para texto. certeza. Então, cuidado com essa minha questão aí, sabe? O argumentativo, ele está ligado ao argumento. São coisas sutis, que ao pouco você vai aprendendo a distinguir. Então, quando eu falo argumentação, eu estou falando de argumentos. Se eu vejo uma notícia, eu vou argumentar aquilo que está sendo desenvolvido naquele assunto. Dissertação, qual é a diferença, então, da dissertação? Eu vou defender uma ideia. Então, e existem os dois juntos, que é o que a gente vai falar aí, ó. O texto dissertativo, argumentativo, que é o que sempre trabalha, que é o que se trabalha junto, seu objetivo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Então, esse é um texto dissertativo argumentativo. Então, dissertar é tratar com desenvolvimento o assunto. É discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo sempre, apoiando em dados, fatos, exemplos e fundamentações que comprovem a sua tese. Então, para dissertar, eu também preciso discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Eu devo também analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dele. E agora, qual é a estrutura do texto? Então, um texto dissertativo precisa de uma estrutura bem organizada. Agora, se ela tem que ser organizada, nesse sentido, seus maiores problemas são, porque quando vocês vão escrever um texto, vocês não têm muita experiência para escrever, alguns têm, outros não têm, mas a maioria tem dificuldade. Então, quais são os principais problemas que os alunos apresentam? Eles vão expor as ideias de forma desordenada. Isso é um problema, que acontece muito. Tá? Organizar o texto de forma incoerente, isso é, não ter coerência. Ele escreve uma coisa e, de repente, ele pula para outra, sabe? É uma confusão danada. Coordenar as ideias sem elementos de coesão. Então, o estudante, ele tem essa dificuldade. Ele começa a colocar as ideias, depois ele não consegue ligar uma ideia para outra. Ele pula, vira aquela coisa. E argumento de forma vaga, eu acho, eu acredito. Então, por isso que aquela mulher lá disse assim, para fulano de tal. Porque é aí que eu consigo dar sustentabilidade àquilo que eu estou dizendo. E aí, coesão àquilo que eu preciso realmente falar. Então, o texto dissertativo, ele tem que ter, na introdução, a apresentação da ideia principal ou tese. Então, você vai escrever alguma coisa, o que eu vou apresentar? Qual é a ideia principal desse texto? Vou falar sobre convite, vou falar sobre velhos, vou falar sobre, enfim, a juventude. Então, essa é a ideia principal. Como eu vou desenvolver essa ideia principal? É a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Se eu estou falando da pandemia, que é a ideia principal, quais são os argumentos que sustentam essa ideia? Né? Que ela é um risco para a nossa sociedade, que ela causou um atraso enorme para toda a nossa população. Nós, professores, somos obrigados a dar aula online. Enfim, uma série de questões que vão sustentar essa ideia principal. Bom, e a conclusão? A conclusão vai ser a apresentação de um resumo da ideia central, ou desenvolvimento de uma sugestão para a resolução do problema. Então, vai ter uma solução para o problema? Não. Vai ter uma sugestão. Por que não vai ter uma solução para o problema? Por que eu não posso apresentar uma solução nua e crua? Porque não tem uma possibilidade de colocar em prática. Isso. Então, no mundo de hoje, como a gente está, qual é a solução para a nossa situação? Vacina seria uma solução. Mas será que a vacina é a solução? A gente tem, até certo ponto, uma série de problemas relacionados a isso. Tá? Então, não sabemos ainda, porque as pesquisas não terminaram. Tá? Então, não sei se é a solução. A possibilidade, nós, agora, porque nós estamos aí num desespero total. Né? A
única esperança que nós temos para nos salvarmos é a vacina. Então, é a nossa esperança, mas não sei se é a solução. Pode ser que a vacina chegue e ela não resolva o problema. Vocês acham que a vacina vai chegar e vai resolver o problema por completo? Não. Por que ela não vai resolver? Segundo a sua opinião, obviamente. Por que vocês acham que a vacina não resolve? Bom, quando a vacina chegar, você ainda vai precisar dar um tempo até você conseguir a imunidade para você poder sair de casa. Mas a maioria 14 das dias, pessoas, se não me engano. a maioria das pessoas acredita que se tomou a vacina já pode sair se divertir. E isso pode causar algum tipo de problema. Isso. Nós sabemos os efeitos colaterais dessa vacina ainda? Não sabemos. Tá? O meu pai tomou a vacina. E no mesmo dia que ele tomou a vacina, ele teve alucinações à noite. Não sei se é da vacina, se não é da vacina. Eita. Não sei. Como? Professor, tipo, Alucinações. Agora, ele é Cogumelo. da cidade. Claro que ele não é uma criança, ele é uma pessoa idosa. Mas, eu não sei se foi. Eu só sei que ele teve essa reação. A minha mãe tomou a vacina, ela ficou com dor na perna. Agora, será que é a vacina? Será que ela teve um outro problema? Também não sei. Não posso garantir para vocês. Entendeu? Então, são situações que nós não sabemos ainda exatamente o que vai acontecer. Por isso que a vacina é a melhor solução no momento. Eu também concordo plenamente. Mas não sei se é a solução definitiva. Então, quando eu for escrever, eu tenho que escrever nesse sentido. Eu tenho que ser meio imparcial, né? Ela pode ser, ela provavelmente ser, nesse momento, ela deve ser a única esperança que nos alimenta para a vida, né? Então, vamos lá, a apresentação. Normalmente, apresenta a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor compreenda a temática do texto, correspondente, geralmente, a um parágrafo. Então, a apresentação, ela tem que ter pelo menos um parágrafo. Então, quando você vai escrever alguma coisa, você não pode escrever, vou falar sobre pandemia. E aí? É muito pouco. Você tem que escrever um pouquinho sobre o que é essa pandemia, quais as ideias que você vai desenvolver dessa pandemia. Geralmente, você escreve os prós, né, aquilo que é a favor e os contras, porque sempre vai existir isso dentro de um assunto. Né? Não é só coisa positiva. Né? Então, a apresentação de uma redação, de um texto argumentativo, ele sempre vai privilegiar esses aspectos. Né? O que vai ser discutido tem que ser compreendido com o leitor do que vai falar. Porque, geralmente, quando você vai ler alguma coisa, você sempre lê o título e mais alguma coisinha para você saber do que se trata. Então, não vai ler o texto todo. Aí vamos a algumas características dessa introdução também. Então, apresentar um contexto inicial. Inserir a ideia central. Apontar o que o texto vai tratar no desenvolvimento. Então, isso é muito importante. No desenvolvimento, o que eu vou fazer no desenvolvimento? É a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Então, se eu comecei a falar de pandemia, de vacina, de idosos, eu tenho que desenvolver isso dentro, colocar isso no desenvolvimento. Eu não posso começar a falar de jovem, se eu me propus a falar só de pessoas idosas. Tá? Então, isso é muito importante. Então, é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, correspondente à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Então, se você tem um ponto de vista contido na introdução, você vai ter que desenvolver ele. Esse é o grande problema, às vezes, quando vocês fazem redação. Começa uma coisa e depois começa a falar de outra. Por isso que tem que ter um planejamento. Então, pode existir mais de um parágrafo dentro do desenvolvimento? Sim, claro. Dependendo da quantidade de linhas disponíveis, aqui fala de linha, mas, na verdade, dependendo do assunto, né? Então, o que deve conter o desenvolvimento? Discorrer sobre o assunto abordado pela tese, tá? Utilizar fatos, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto, levar a uma conclusão. E agora, a conclusão, o que ela tem que fazer? É o acabamento da redação. A parte que amarra o texto com a síntese das informações. Ela deve ser iniciada abruptamente, como não deve ser finalizada de forma súbita. Quando solicitado, pode apontar uma solução para as questões pontuadas. Então, veja só, é o acabamento da redação é a parte que amarra o texto com a síntese da informação. Ela não deve ser iniciada abruptamente, assim, pá, né?
Nem finalizada de forma abrupta. Ela deve ter um argumento. Tá? Então, qual é o argumento que deve conter essa conclusão? Ela pode funcionar de 3 maneiras. Primeiro, a retomada da ideia central, para confirmá-la. Então, a ideia central é a pandemia, eu vou retomar ela e vou reafirmar na conclusão. Eu posso apresentar um resumo das ideias, que seriam dos argumentos apresentados e discutidos. Aqueles argumentos que eu discuti e desenvolvi, que eu apresentei no desenvolvimento, eu vou discuti-los. Tá? E a sugestão de solução para a resolução da problemática abordada. Agora, vamos a algumas observações importantes. A linguagem busca pela impessoalidade. Por isso, os verbos e os pronomes são empregados tanto na terceira pessoa do singular ou na segunda pessoa do plural. Então, eu não posso falar eu acho. Por isso que eu acho é uma coisa que não se deve usar. Então, vocês colocam assim, sabe-se, deve. Eu sempre uso o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. Mas, geralmente, a do singular é mais usada. Os verbos são empregados no presente do indicativo e não no passado. Então, deve, por exemplo, como a mulher disse lá. Tá? E a variedade linguística utilizada é a padrão. Então, isso quer dizer o quê? Que vocês têm que dominar a linguagem padrão. Por isso, é importante estudar a língua portuguesa. Não tem jeito. Tá? A língua portuguesa, ela é uma língua que vocês nasceram e têm que saber. Então, não tem como escapar disso. Qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês vão precisar da língua portuguesa, da língua padrão. E isso vai ser exigido. Você pode conhecer as variantes da língua padrão, mas o importante é você saber a língua padrão. Bom, posso fazer citações? Pode, tá? Então, como aqui, por exemplo, poucas usinas nucleares no mundo foram projetadas para suportar um ataque como o realizado às torres do World Trade Center. Afirma o físico. Então, aqui eu posso pegar, eu coloco entre aspas e coloco o afirma no final. É uma possibilidade. Tá? Outra possibilidade. O pai de Melissa retoma a acusação. Aí você vai pegar uma frase do pai da Melissa, Melissa, né? Não tenho dúvida de que o motorista foi responsável pelo acidente. Então, essa é uma possibilidade. Agora, posso usar o discurso indireto? Sim, claro. Tá? Aí eu vou utilizar de uma outra maneira. O consultor reconheceu, aliás, que os instrumentos comprados não foram de acordo com as normas internacionais. Há 3 dias, Paulo disse que você iria amanhã. E aí, sucessivamente, os outros. E aí, uma coisa importante aqui que vocês podem notar, que, por exemplo, eu estou falando aqui, do verbo há 3 dias, Paulo disse que viria amanhã. Então, qual é o verbo que eu estou dizendo? O verbo dizer. Esse verbo dizer, né, ele está ligado e depois ele vai ser reafirmado na tese de baixo. Tudo ligado ao verbo dizer. Então, ao identificar o conceito de atividade, Leontief, especialista em psicopedagogia, afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo, e que satisfazem uma necessidade humana específica. E aqui, como eu li o primeiro exemplo, aquilo chama modalização em discurso. Segundo, então você, ao escrever um argumento, você pode escrever, para a antropóloga americana Margaret Mead, a monogamia é mais difícil nos arranjos maritais. Então, você pode usar esse tipo de coisa. Uma dieta rica em vegetais, segundo dizem, reduz a chance de ter vários tipos de câncer. O que falta aos governos latino-americanos é o profissionalismo e inteligência política, conforme Caetano Veloso. A adolescência, de acordo com as fontes bem informadas, começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde. Então, isso. E aí tem essas marcas linguísticas, né, que eu pontuei, que é para, tá, segundo, conforme, de acordo com. Bom, agora vamos para uma literatura que eu vou amarrar esse finalzinho da nossa aula com um poema chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Manuel Bandeira. Vocês já viram falar desse poema? Manuel Bandeira tirou o poema de uma notícia de jornal. Olha como é que ele fez a notícia, transformando em literatura, em poema. Tá? Aí vocês podem imaginar qual era a notícia.
Isso que eu quero que vocês tentam imaginar agora é o seguinte, como era a notícia e agora é o poema, tá? Então vamos ler o poema. Alguém poderia ler, por favor? João Gostoso era carregador de feira, livre, e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Qual é a notícia? Sobre um homem que morreu afogado. Na rua, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, na verdade, a notícia deveria ser assim. Eu também não sei, porque eu não vi a notícia, tá? Mas provavelmente eu imagino assim: homem se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Aí ele, o poeta, né, criou a imagem disso aqui. Já deu vida a essa pessoa, deu um nome nele, João, mas aí ele colocou um adjetivo. Tá? Gostoso. Por que ele colocou gostoso, vocês acham? Ixi. O que vocês acham? Por que o João era gostoso? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. O cara podia ser canibal. Então, o que eu imagino é assim, em algumas interpretações, é que ele sabe aquela pessoa, aquele gostosão, que sai com todas as meninas, sabe? Era meio assim, tipo... É o Kaique. Aquele que ele tinha um porte físico, talvez, mas assim, não era isso, porque ele era carregador de feira livre. Isso quer dizer que ele era pobre. Mas ele era musculoso, talvez as mulheres gostassem dele. E aí, o poeta quis dar esse nome a ele. Morava no Morro da Babilônia. Bom, se ele morava no morro, ele já não era rico, aí confirma a ideia de que ele era pobre. Num barracão sem número, então já confirmou. A pessoa mora lá no morro da favela do Rio de Janeiro, da Babilônia, e num barracão sem número, isso é, num barraco sem número, sem nada. Invadido, sei lá. Uma noite ele chegou no bar, aí começa a questão. 20 de novembro, que é o nome dele, o nome do bar. Aí o que ele fez? Bebeu. Bom, a partir do momento que eu bebo, eu já saio da minha, no estado real. Aí o que ele fez depois que ele bebeu? Cantou. Talvez por causa de bêbado, porque bêbado a gente sabe que canta, né? E dançou. Bom, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, o que aconteceu com esse João? Quem era esse João? O que vocês acham? Qual a imagem que vocês têm dele? Bom, aqui tem uma interpretação que eu vou ler para vocês, que é interessante. Então, o poema tirado de uma notícia de jornal é um poema narrativo, onde o eu lírico, quer dizer, o poeta, se transforma em informação jornalística rotineira de suicídio. A narração em terceira pessoa é neutra, quer dizer, a pessoa está distante, não está se envolvendo com aquilo que ele está falando, ele é imparcial. E objetiva, confrontando com a linguagem poética. Tá? Porque a linguagem poética, até então, sempre tem versos, ritmos, musicalidade. Aí não. É um tom prosaico, isso é de prosa, não é de poesia. Né? Na verdade, é uma paródia da linguagem jornalística, denunciando o destino violento de pessoas simples. João Gostoso não possui características precisas, nem nome próprio. Representa uma alegoria de muitos brasileiros que vivem na marginalidade das grandes cidades brasileiras. Certo? Então, essa é a interpretação mais próxima que nós temos desse poema. Agora eu vou apresentar para vocês, então, uma música que o Chico Buarque fez com esse poema. Vejam como ele criou sentidos, eu acredito, em relação a essa questão. Então, o que ele fez aqui? Então, olha o que o Chico Buarque fez assim. Notícia do jornal, é daquele poema. Atentou contra a existência, num humilde barracão. Joana de tal. Ele colocou uma Joana. No poema não tem a Joana. E ele pôs Joana. Como ele está interpretando a música, ele faz o que ele quiser. Por causa do tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Então, quer dizer que supõe-se que a Joana sofreu alguma coisa, estava doente e voltou para casa. Aí a notícia carece de exatidão, porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu. O lar não existe mais. Não existe mais, porque João se afogou na lagoa. Ninguém volta o que acabou. Então, isso é um fato.
Joana é mais uma mulata triste que errou. Então, isso quer dizer que, quando ele colocou a Joana, ele disse que João bebeu, cantou e dançou por causa, talvez, da Joana. Errou na dose, isso é, bebeu demais. Errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou. Ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai do jornal. Então, olha que fantástico que ele fez. Ele está dizendo o quê? Que o jornal, a notícia, os textos argumentativos, pode falar o que for, mas não vai escrever a dor que você sente, porque a dor não sai do jornal. Tá? Entenderam, pessoal? Um pouquinho aí? Sim. Ficou mais claro, então, o que é um texto argumentativo? O que ele pode chegar? E aí a gente termina a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Tá?